Agora sim. Muito bom dia. Som. Agora sim, muito bom dia. Deus nos abençoe nesse domingo que está começando aqui um culto e hoje nós estamos na nossa contagem, né? 23º domingo, nesse tempo que nós estamos contando, que é o tempo da igreja, o tempo ordinário. Nesse domingo especificamente, nós vamos falar muito sobre a aliança que Deus faz com o seu povo, o que significa essa aliança. E acima de tudo, o que está nos termos dessa aliança que Deus faz conosco. Por isso nós começamos esse culto e vamos começar cantando então, Meu Senhor, Tu me deste. Amém. Nós nos colocamos de pé, damos início ao culto e fazemos essa invocação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre. Do
do nascimento até o pôr do sol, louvado seja o seu nome. Tributai assim, em teu nome, na tua presença, Santíssimo e Triuno Deus, iniciamos este culto. Amém. Uma das coisas mais bonitas que nós temos no culto, tem vários nomes para chamar essa reunião que nós fazemos, e uma que eu mais gosto é de serviço divino. Isso porque nós nos lembramos com esse nome que Deus trabalha a favor daqueles que ama. E no culto Ele está trabalhando em nosso favor e também nos concede perdão. Por isso eu pergunto a vocês, que confissão vocês querem fazer diante de Deus? E o que mereces por causa desses teus pecados? Então, o que esperas de Deus? Em que se baseia essa sua crença? Mas essa promessa vale também para ti? Sim. E o que desejas fazer daqui em diante? Desejo, ó Filho do Espírito Santo, viver uma vida digna de filho e testemunhar essa fé. Ó Deus de toda graça e misericórdia, ouve o clamor dos teus filhos, purifica-os no sangue redentor de Cristo. Dá-lhes, pelo teu Espírito, o consolo e forças para viver uma vida nova. E a congregação diz: por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E a todos vocês que fizeram dessa confissão a sua confissão honesta e verdadeira diante de Deus, diante da tua confissão, como ministro da palavra, perdoo todos os teus pecados e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos de pé, nós oramos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças pelas bênçãos derramadas sobre nós na semana que passou. Obrigado também pelo privilégio de podermos nos reunir nesse culto para recebermos o perdão, o fortalecimento para a nossa fé e a orientação para a nossa vida. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e abençoa-nos. Congregação? Que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, ontem, hoje e eternamente. Amém. Com isso, nós aprendemos a colocar a nossa confiança em Deus. E nós cantamos sobre isso. Os irmãos quiserem, podem ficar à vontade, podem sentar-se. Nós cantamos. Só confio no Senhor, sinto a cantar.
especialmente para a meditação do dia, eu quero convidar cada um de vocês que peguem suas Bíblias, nós vamos ler em conjunto o Salmo de número 111. Se você tem sua Bíblia aí, pode ler conosco. Se você não tem e quer uma Bíblia física de papel, levanta a mão ali que uma irmã lá no fundo vai ajudar, vai entregar para você. Ou pode usar o aplicativo do celular também, quem quiser. Nós vamos ler em conjunto o Salmo de número 111. Salmo de número 111, nós estamos falando sobre a aliança que Deus faz com o seu povo, e essa aliança tem a ver com a confiança que nós temos em Deus. Por isso nós vamos ler todos em conjunto o Salmo de número 111. Nós lemos: Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. E eu quero enfatizar o verso 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. A aliança que o Senhor estabelece para todo sempre com o seu povo tem a ver com o fato de que Deus envia a redenção. Hoje nós sabemos algo que o salmista na época não sabia, que essa redenção é uma pessoa e tem um nome, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vamos seguir a leitura, a nossa leitura na parte do Antigo Testamento, dessa vez um livro que a gente não lê com tanta frequência, livro de Ruth. Quem não lembra a ordem lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. É bom lembrar, porque agora o pessoal está tudo migrando também para o digital, né? Aí não precisa lembrar tanto a ordem dos livros, né? Ruth capítulo 1, e nós vamos ler até o comecinho do verso 19. Como começa a história de Ruth, e isso tem a ver com uma aliança também. Não ouço mais páginas virando. Acho que todos acharam. Nós vamos ler em conjunto. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos.
Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, lhe dando alimento. E as 2 noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Até aqui a leitura. Ruth pertencia a um povo diferente. Ela poderia ter simplesmente feito o caminho de volta para casa com a bênção da sogra, né? Mas ela faz uma escolha importante ali, não apenas de seguir e estar junto de Noemi, mas de entrar naquela aliança que o Senhor fez com o povo dela. E por isso ela não volta para a terra de Moabe, mas ela diz mais do que só eu vou te acompanhar. Ela diz: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E por causa disso, quando você vai ler a genealogia de Jesus lá nos evangelhos, tem uma mulher que não é da casa de Israel que é citada ali. Ruth aparece, né? É uma das 2 mulheres que não pertencem à casa de Israel, mas estão na linhagem do Messias. E a Bíblia faz questão de mostrar isso. Essa aliança que Deus fez com o seu povo é uma aliança que dura, que gera frutos, e uma aliança que essa estrangeira, a moabita, passou a fazer parte a partir do momento em que ela confessa: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E pela fé, ela entra na aliança do Senhor. Nós vamos ver na leitura de hoje um outro forasteiro que também entra na aliança do Senhor. Mas antes disso, convido os irmãos a irmos para a leitura lá nas cartas do Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo 2.
falando sobre essa aliança que o Senhor fez, Ruth ainda faz parte de uma época onde isso não estava plenamente revelado em Cristo. Ela creu por algo que ainda era uma sombra do que haveria de vir. Mas agora nós estamos lendo algo que foi escrito depois da vinda de Jesus, depois que Deus envia o Redentor que foi prometido lá em Salmos. Então nós vamos ver termos dessa aliança nessa leitura. Nós fazemos a leitura de igual modo todos juntos? Opa! Tudo certo? Nós fazemos a leitura então? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E assim nós aprendemos que nós também fazemos parte dessa aliança, uma aliança eterna que não tem muito a ver com qual é o povo da onde você vem, mas tem muito a ver aonde a sua fé está firmada. E a sua fé firmada em Cristo Jesus te faz participante dessa aliança maravilhosa, onde nós lemos, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Bela reflexão essa. Nós vamos ler o evangelho de hoje no livro de Lucas, capítulo 17. Em Lucas capítulo 17, nós vamos ver uma outra pessoa estrangeira, uma pessoa que não estava na aliança de Deus por povo, mas que passa a fazer parte dessa aliança pela fé. Nós fazemos em conjunto também essa leitura, Lucas capítulo 17, dos versos 11 ao 19, e nós lemos: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Glória a Deus
por essa leitura. Meus amados, cremos firmemente que, pela leitura e pela meditação na palavra de Deus, o Espírito Santo age em nossas vidas e em resposta à ação do Espírito Santo, nós podemos confessar em conjunto a nossa fé. Portanto, usamos as palavras do Credo Niceno e falamos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo vindouro. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar-se. Se vocês fazem parte dessa aliança e nessa confissão de fé, com certeza podemos dizer: eu avisto uma terra feliz. Cantamos. Nesse momento, antes de começar a mensagem aqui, quero fazer um convite, então, para as crianças. Temos ali algumas atividades, né, ali no fundo também. Os irmãos ali podem seguir. A nossa professora ali, seguindo. Duas professoras partindo.
Tem uma série de atividades ali, vamos dar um minutinho ali para as crianças terem também a sua devoção na linguagem que lhes é própria, né? Na linguagem que fala o coração delas também. E glória a Deus por isso. É muito bom que existe esse cuidado também ali, e as crianças terão esse proveito também ali. Enquanto as crianças têm essa devoção ali na linguagem que é delas, eu quero conversar um pouquinho com vocês adultos aqui sobre essa aliança que nós estamos falando, e eu quero meditar sobre o evangelho que nós lemos. Em primeiro lugar, eu falei no estudo bíblico, né, dessa semana, quem acompanhou já viu, nós temos um motivo pelo qual aquela passagem bíblica enfatiza tanto que aquele homem era um samaritano. O povo não gostava dos samaritanos. Era um povo que eles tinham nojo deles. Né? Desde da guerra lá, da separação depois de Salomão, né? Reino do Norte e Reino do Sul se separaram e esse povo nunca mais foi amigo. E o Reino do Norte depois se espalhou, misturou-se com outras nações estrangeiras. E aí ficou aquela mistura, né? Uma parte que era do povo de Deus, com mistura com casamentos de nações estrangeiras, e isso é o samaritano. Nós estamos falando de pessoas de fora da aliança ali. Pior do que isso, mesmo que você estivesse na região da Galileia, que faz parte, então, né, do antigo reino de Judá e era melhor visto, ainda assim aqueles 10 homens tinham uma condição que lhes separava. Eles eram leprosos. E por causa disso, eles eram afastados do convívio da sociedade. Por ser algo muito sério, o que acontecia quando alguém era diagnosticado assim? Essa pessoa tinha que ser afastada da cidade, da casa, ia para fora e ia viver sua vida em isolamento, mendigando comida, porque não tinha mais trabalho nem nada, até que ela morresse dessa doença. Essa era a situação de um leproso, né? Então, era uma pessoa duplamente isolada. Meus amados, quando você vê alguém clamando, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, que foi aquele clamor dos leprosos. Você vê um clamor ardente ali, dizendo, minha vida saiu totalmente da minha normalidade, tudo saiu do meu controle, eu estou pedindo misericórdia porque eu preciso voltar para a situação normal da minha vida. Isso é um grito de desespero. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, é um grito de uma pessoa desesperada. Eu acho que nós, de uma certa forma, temos uma experiência coletiva aqui do que é um pouco dessa questão de sair da normalidade. Poucos anos atrás, nós passamos por um período de pandemia, onde a vida de todo mundo saiu da normalidade de um jeito ou de outro. E o nosso clamor diante de Deus sempre foi o quê? Senhor, tem misericórdia de nós, no sentido de faz a nossa vida voltar nos trilhos, voltar à normalidade do que é a nossa vida. A gente teve uma amostra temporária disso. Algumas pessoas têm uma amostra permanente do que é isso. Seja por questão de doença, seja por questões de pobreza, por fatores sociais, por tanta coisa. Muita gente vive esse afastamento fora da normalidade de modo definitivo. E esse fica sendo o clamor, Senhor, tem misericórdia de nós, como sendo aquele clamor que vem da alma falar, eu preciso que a normalidade volte na minha vida. As coisas saíram do meu controle. Eu acho interessante que a gente reflita um pouquinho nisso. Porque quando o desejo é que as coisas voltem a ser como antes, na hora do desespero, as pessoas correram para Jesus, pediram ajuda. Quando a situação é resolvida, esqueceram-se de Jesus, não voltaram. E aí começa um problema. Porque o problema não é só daqueles 9.
O problema também é de todos nós que, quando passamos uma fase turbulenta na vida, somos muito rápidos em correr para Jesus e falar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, olha o que está acontecendo na minha vida. Eu achei que ela estava sinalizando para mim. Olha o que está acontecendo na minha vida, olha o caos que está acontecendo, me ajuda. E quando Deus ajuda, a primeira coisa que a pessoa faz é: ok, consegui o que eu queria, voltei na minha normalidade, não preciso mais de Deus. Deus vira aquele recurso que é igual a sua balinha que está lá no bolso, né? A hora que eu tiver vontade, eu pego a balinha, como, volto para o bolso, tudo certo. Voltei à normalidade do que eu queria, não preciso mais. A gente tem um problema eterno nesse caso, não é só da época dos leprosos, não é só da nossa época. O Novo Testamento inteiro está escrito em cima disso. Orfa, a outra, né, que não quis caminhar junto com Ruth, ela faz também algo parecido. A situação deu uma desregulada ali. Como que eu volto para a normalidade? Voltar à normalidade é me afastar do povo de Ruth, de Noemi, e voltar para minha casa. A gente tem um costume horrível na nossa alma. Nós não dependemos de Deus, nós usamos Deus. Quando é conveniente para a minha alma que Deus esteja presente na minha vida, eu corro para Ele. Quando eu não preciso mais disso, porque a situação está resolvida, deixa Deus lá no canto dele, por quê? Porque agora eu vou viver a minha vida. Sabe o que é isso? É a nossa necessidade, desde a queda em pecado de todos nós. Nós queremos viver de um modo independente. Nós queremos viver de um modo que nós sejamos imunes a todo problema. Qual foi a tentação que houve lá no Éden para falar assim: olha, o fruto está aqui, está bonito, come ele. Não, obrigado, não está na minha dieta. Não, come, por quê? Qual foi o argumento? Se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Se vocês comerem, os seus olhos vão se abrir. E é isso, a mesma tentação de Satanás, desde aquele momento e para cada um de nós em todo momento da vida, continua sendo a mesma palavra, é o mesmo veneno. Olha, se a sua vida voltar na normalidade agora, você vai ser independente para resolver todos os seus problemas. Se você tiver o livramento da parte de Deus, você agora vai estar imune ao mal, você vai conseguir resolver a sua vida. A tentação do diabo continua sendo a mesma coisa. O diabo não tem poder para anular a palavra de Deus, ele sabe disso. Mas o que ele pode tentar fazer, e o que ele sempre tem tentado fazer, é causar em você um senso de: agora eu carrego daqui para frente. Deus me ajudou até aqui, mas agora está nas minhas mãos cuidar da minha vida. E a gente segue se achando independente. 9 desses leprosos, eles recebem a cura também, mas eles não precisam voltar para Jesus. Deus já fez a parte dele. Agora eu vou normalizar a minha vida. Vou lá, me apresento ao sacerdote. O sacerdote vai falar: está curado, pode voltar para o convívio social. E maravilha, tenho o alvará para voltar para a sociedade. Eu usei Deus, valeu a pena. Tive o que eu queria, agora eu volto para viver minha vida. E cadê Deus? Bom, a hora que eu precisar dele de novo, eu tiro aqui no meu bolso aqui de trás, uso Deus de novo, guardo aqui de novo, e assim eu vou vivendo a minha vida. Você acha que é só o mundo de hoje que prega isso? Não, sempre foi. Orfa viveu assim, como um exemplo. Desde o Éden nós vivemos assim. Os profetas falam que o povo vivia assim. E sempre acontece de novo, e de novo, e de novo, porque esse é o problema da nossa alma. O nosso problema é: nós não queremos dependência de Deus. Nós queremos nos tornar independentes. Em outras palavras, queremos ser Deus. E eu já falei aqui algumas vezes isso.
Qual é o Deus mais perigoso de todos? É aquele que não ganha nome de Deus, aquele que não tem hino para louvar, aquele que não tem oração. Você não chama ele de Deus, você não percebe que ele é um Deus, mas ele está sendo um Deus. E aí o nosso coração vira esse Deus. E a gente acha que está tudo bem. Meus amados, isso nos põe um problema bem direto em relação a Deus. Qual é a boa notícia que nós temos aqui? A boa notícia está em Jesus. A boa notícia está nessa restauração que lá do Salmo 111 foi prometida. Jesus não apenas estava preocupado em restaurar um leproso na sociedade. Isso é importante, mas não era a única preocupação dele. Jesus está oferecendo algo que é muito mais radical do que isso. Mas só aquela 10ª pessoa percebeu. A 10ª pessoa que é o excluído dos excluídos, né? Porque além de leproso é um samaritano. Ele foi o que percebeu isso. Talvez ele não tivesse outro lugar para voltar, não sei, mas ele volta até o Senhor. Ele louva a Deus por causa da obra. Existe um reconhecimento de que ele recebeu o favor de Deus, ele louva a Deus por causa disso, ele volta até Jesus, e é por isso mesmo que ele é o único dos 10 que ouviu uma palavra realmente diferente. Ele não teve apenas uma cura, porque até onde eu sei, aqueles 9 morreram, né? Não estão peregrinando por aí até hoje, não. Mas aquela pessoa ouviu, a tua fé te salvou. Lá no estudo bíblico, quem acompanhou, falei, cuidado com as palavras da Bíblia. Não está escrito a tua fé te curou, está falando a tua fé te salvou. Mais do que uma cura física, que é legal, a gente deseja isso, ele foi salvo. Ele faz parte de uma aliança que antes não pertencia a ele. Ele, que não era povo de Deus, passa a fazer parte do povo. A tua fé te salvou. Jesus rompe com essa obsessão que nós temos de tudo que eu quero é viver a minha vida do jeito que eu chamo de normal. Jesus está prometendo algo maior, ele promete plenitude na vida. E é isso que a cruz significa. É exatamente isso que Jesus nos entrega. Ele nos diz, olha, viver a vida na sua normalidade do dia a dia ainda é pouco. A promessa que você tem em Cristo é algo novo. Não é uma vida normal, é uma vida nova. Uma vida que não é apenas para essa época, é uma vida que dura para sempre. Não é uma vida que só resolve o teu problema, a tua cura, a tua dificuldade aqui, para você continuar lutando. Não, é aquela vida que Ele te oferece, que vai te levar através da morte e por toda a eternidade em abundância com Deus. É isso que é o que Jesus oferece de verdade. É isso que a ressurreição de Jesus nos leva. Jesus não está te chamando para uma vida de volta ao normal, para resolver o seu problema ali, o emprego está difícil e tudo bem. Ele está te chamando para além da bênção dele nessa vida, que você tenha uma bênção que te leva por toda a eternidade. Só o samaritano percebeu isso. A cura mais importante não era do corpo. A do corpo ele precisava também, mas ele precisava de uma outra cura que era na alma. Somente pela fé é que nós podemos enxergar além da normalidade dessa vida, além do feitiço das coisas desse mundo. É somente pela fé que nós podemos deixar de enxergar o desejo para que as coisas voltem ao normal, para enxergar que Jesus é doador da vida. A fé, ela não se contenta mais em se encaixar nas coisas da normalidade, ela deseja muito mais do que isso. Uma das coisas mais bonitas que eu consegui ler até hoje da história dos grandes cristãos, a Confissão de Santo Agostinho. Ele foi um homem que viveu afastado de Deus até lá quase os seus 40 anos de idade, e então ele, ao conhecer quem é Cristo, ele escreve uma das coisas mais bonitas que é um testemunho de fé que eu já pude ler na vida. E ele registra dessa forma, eu te experimentei, e hoje eu tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e hoje ardo no desejo da sua paz.
Que coisa bonita que é ouvir isso, porque ele entendeu que a vida nunca mais volta a ser só o normal, só o do dia a dia. O desejo da alma dele é algo que está muito além disso. E ele fala agora, ele tem fome e tem sede de algo que esse mundo não vai conseguir entregar para ele. A alma dele deseja uma coisa que é muito mais alta. E é isso que Jesus vem entregar. Essa é a aliança que Jesus promete. Desde o Antigo Testamento, a aliança que é pela fé, muito mais do que pelo sangue. Essa aliança que te entrega coisas excelentes. E ainda que sejamos infiéis, Deus é fiel, porque não pode negar a si mesmo. Por isso, a palavra para aquele samaritano continua sendo a palavra para você que faz parte dessa aliança. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus disse isso não para que você volte para os negócios de sempre da vida, mas para que você caminhe daqui para uma criação que é totalmente nova. O samaritano, ele encara que essa vida com Jesus é uma vida de louvor, uma vida de gratidão, uma vida de testemunho, porque Jesus te deu algo que você jamais pode pagar por isso. Desse mesmo jeito, meus amados, a fé, ela nos está tirando, em vez da nostalgia do passado, de quero que minha vida volte ao normal, ela te reorienta para um rumo novo na sua vida. Quero que a minha vida seja sobrenatural. Eu quero que o passado fique no passado, mas que eu caminhe daqui para frente para conhecer a glória de Deus cada vez mais. Essa é a aliança que Jesus tem conosco. Nós somos libertos para viver além desse mundo, a viver a misericórdia de Deus. Por isso, o coração contrito Deus não despreza. Quando nós clamamos, Senhor, tem misericórdia de mim. A verdadeira misericórdia dele é te entregar essa vida nova. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Diante disso, eu convido vocês a quê? A nos colocarmos de pé e entregarmos, então, toda a nossa vida em resposta a esse convite de Jesus, a entregarmos tudo o que nós temos. E nós recitamos as palavras do Salmo de número 51. Cria em mim, Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Amém. Amém. Agora que entregamos e consagramos toda a nossa vida, também convido os irmãos a fazermos o recolhimento das ofertas que são para a manutenção da casa de Deus, da obra de Deus. Lembrando que aqui nos pratos vocês podem deixar tanto a oferta do envelope quanto fora do envelope. Essa caixinha é específica para o material de literatura que é distribuído ali na porta, tá? De orientação e tudo mais. Esse é o material da Hora Luterana aqui. E também aos irmãos que desejarem compartilhar uma oferta com o departamento infantil, a gente coloca ali dentro da igrejinha. É um jeito muito didático de ensinar também as crianças que isso ajuda a edificar a igreja. Meus amados, enquanto isso, nós recitamos aqui. O povo de Deus, absolvido dos seus pecados, liberto de toda culpa e condenação, alimentado pela palavra, traz Deus as suas ofertas, dizendo... Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Nada podemos te dar, pois tudo pertence a ti. E nós só devolvemos o que é teu. Trazemos aqui nossas ofertas para com elas mantermos a pregação do teu Evangelho para a salvação dos homens. Aceita nossas ofertas, Senhor, através da doação de teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar-se. Aqueles que vieram preparados são convidados a trazerem suas ofertas aqui à frente e nós cantamos Tu és fiel, Senhor.
ofertas, dizendo: recebe, Senhor, as ofertas no meio do seu povo, que sejam usadas para a manutenção da sua casa e para as obras de amor ao próximo, segundo orienta a tua palavra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos fazer a oração da igreja e depois disso, antes da Santa Ceia, nós vamos ter um canto coral ali. Então já vou deixar os irmãos que cantam prevenidos disso. Antes disso, nós fazemos a oração da igreja, aqueles pedidos que foram encaminhados aqui e também aqueles outros pedidos que nós temos lá no nosso íntimo, que a gente também quer levar à presença do Senhor. Esse é um bom momento para fazer isso. Por isso, nós oramos, fazemos essa oração naquela forma responsiva, como o nosso hábito já fazemos. Oramos por toda a Igreja de Deus em Cristo Jesus e por todas as pessoas conforme as suas necessidades. Senhor, esposo, concede-nos corações agradecidos, para que não nos esqueçamos da tua bondade nem da tua misericórdia. Dá-nos um espírito generoso, para que sejamos preservados do egoísmo e da inveja, e com corações novos e contritos. Te amemos acima de todas as coisas, e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, em tua misericórdia. Pai Celestial, abençoa os pastores que falam a nós em teu nome e nos administram os teus sacramentos. Abençoa também aqueles que se preparam para esse ministério, os que consideram vocações no serviço da igreja, os seminários, as faculdades, as universidades, as escolas onde nossos obreiros da igreja aprendem e são formados para o serviço entre nós. Senhor, em tua misericórdia. Senhor, de todos, tua serva Ruth cuidou fielmente de Noemi em sua solidão e em seus anos avançados. Abençoa todos os filhos adultos com sabedoria e compaixão a cuidarem dos seus pais idosos. Concede aos seus pais um espírito humilde para aceitarem a ajuda necessária. Senhor, em tua misericórdia. Deus de toda misericórdia, tu acompanhaste Ruth e a colocaste numa abençoada união com Boaz. Lembra-te do teu povo que é solteiro, que deseja um matrimônio, ser o companheiro de sua solidão e prover-lhes cônjuge, uma família piedosa, conforme a tua vontade. Senhor, em tua misericórdia. Senhor, tu nos provês tudo o que necessitamos para este corpo e esta vida, inclusive saúde e ordem. Vigia sobre todos os que exercem autoridade em nossa nação, concede-lhes integridade, concede justiça e concede compaixão. Senhor, em tua misericórdia. Deus de todo auxílio, tu ouves o clamor dos justos e nos livras de suas tribulações e temores. Lembra-te dos que te clamam a ti por misericórdia, especialmente nos lembramos da Ana Clélia, da Mãe Vida, que também agradece a Deus pela sua vida e pelo retorno do hospital, pela família irmã que clama também pela saúde, pela Maria, também nos lembramos das bênçãos que o Senhor concede por aniversário, e nos lembramos da Érica, da Raquel, do Leonardo, por essas bênçãos. A cada um desses, Senhor, ajuda-os conforme a tua boa e graciosa vontade. Senhor, em tua misericórdia. Deus misericordioso, concede-nos o Espírito Santo, o dom da fé, para que recebamos dignamente o alimento bendito do corpo e do sangue de Cristo neste sacramento. Concede verdadeira unidade de fé, para que todos sejamos um em doutrina e vida, e que nessa unidade se manifeste a mesa do Senhor, a tua misericórdia. Senhor, em tua misericórdia. Tudo isso oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Por Ele, com Ele e nele, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda glória e toda honra são tuas, pelos séculos dos séculos. Amém. Nesse momento, antes da liturgia da Santa Ceia, eu quero chamar, então, o pessoal do canto. Não, o pessoal do canto da igreja.
Ah, é pra mim. É, pessoal, dá uma alinhada aqui por causa do microfone, tá? Aqui. Pastor, é sempre o último a se arrumar, né? Ah, tá. Raquel, você não tá aparecendo. Depois a gente anda aqui, isso é para introdução. Bom.
Agora sim. Opa. Som. Agora sim. Coração preparando ali, porque dia 2 os irmãos já sabem, culto cantate, né? Essas músicas nós vamos cantar lá também. Nesse momento nós nos preparamos para receber mais um presente de Deus. No começo do culto, confessamos nossos pecados, recebemos perdão. Depois nós meditamos na palavra de Deus e com isso fomos santificados na palavra, presente de Deus também. E agora participamos na Santa Ceia, também presente de Deus e da sua misericórdia. Nessa aliança que Deus faz conosco em Cristo Jesus. Ele é abundante em misericórdia e trabalha por nós, em nosso favor, durante todo o culto. Né? Não é aquela visão que muitas pessoas têm de que culto é algo que nós oferecemos para Deus. Aqui funciona o contrário. Deus está oferecendo para nós os seus dons mais preciosos à medida que nós estamos aqui participando no culto. É o Deus que trabalha a favor dos seus. O tema dessa aliança que Deus fez conosco é uma aliança onde Deus trabalha pelos seus filhos. Que glória que é isso! E justamente por causa disso, nós chegamos nesse momento na Santa Ceia e nós damos início a isso, nos colocando de pé. Nós fazemos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aqui no slide está a sugestão de que o oficiante do culto faça a oração, mas é tão bonito e tão profundo o conteúdo dela, eu quero convidar toda a igreja a orarmos juntos essa oração. Então nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dito essas palavras, os irmãos podem sentar-se rapidinho. Diogo, ajuda a gente, por favor, ali. Obrigado. Enquanto o Diogo prepara, a gente troca aquelas palavras importantes de que Jesus, na noite em que foi traído, ele nos oferece algo que é a maior de todas as graças nessa aliança. Porque ele oferece a si mesmo seu corpo e seu sangue como aliança definitiva, eterna, entre Deus e o seu povo. O convite da Santa Ceia é um convite não apenas a nos lembrarmos do que isso foi feito, mas também um convite a participarmos nessa aliança. Até onde eu sei aqui parece que não tem nenhum judeu. Nós, por povo, não somos aquele povo. Mas o samaritano, ele entra na aliança por causa de fé. Ruth entra na aliança por causa de fé. Assim como várias e várias e várias pessoas entram na aliança. Todos eles por causa de fé. A aliança que Deus faz com o seu povo não tem a ver com um lugar específico no globo ou uma descendência. Ela tem a ver com um sacerdócio totalmente novo de Jesus, onde nós somos remidos e comprados de toda tribo, toda língua, toda nação. Essa é a aliança que Deus faz com o seu povo. O povo dele participa disso pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Essa semana mesmo eu estava respondendo um jovem que me fez uma pergunta interessante, falou: como que existe tanta divisão no meio da igreja, como existe tanta divisão, as pessoas brigando entre os cristãos? Eu falo assim: olha, se você olhar para a igreja como uma instituição, você vai ver briga, sim, você vai ver divisão. Você tem o pessoal que congrega aqui, o pessoal que congrega lá, e o povo se degladiando, você vai ver divisão. Mas o elemento da unidade não é a instituição, é o Filho, é o Cordeiro, é Cristo. Ele é o termo da nova aliança.
E aí sim, quando você olha os discípulos entre si, viviam brigando o tempo todo também. Esse desentendimento acontece porque nós somos seres humanos. Mas todos eles estavam reunidos na mesma fé, porque estavam reunidos debaixo do mesmo Cristo. E nisso eles eram um. Da mesma forma, o corpo de Cristo continua sendo unido, junto, em toda a terra, debaixo da mesma fé. Porque assim nós somos instruídos pela Bíblia. Igreja não é aquilo, a denominação. Igreja são todos os que estão reunidos na mesma fé, no mesmo batismo, debaixo do mesmo Senhor e Deus. A igreja é sempre unida. E só existe uma igreja aos olhos de Deus. Né? Essa igreja que caminha com Cristo. Por isso, o convite da Santa Ceia é um convite muito sério. É um convite que é maior do que o convite de, se você é membro filiado, está no nosso hall de membros, aí você participa. O convite não deve ser assim, porque Deus não trata a igreja assim. O convite correto é aquele que está na aliança com Cristo e que crê verdadeiramente nessas palavras. Quando Cristo estabelece a Santa Ceia e ele diz, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Isso é o meu sangue, dado em favor de vocês, o sangue da nova aliança. A fé que existe nessas palavras te torna participante nessa nova aliança. E, portanto, alguém que dignamente pode tomar o corpo e o sangue de Cristo. Agora, vale apenas aquela lembrança ao receber o corpo e o sangue de Cristo. Você recebe Cristo. Então leve isso com aquela seriedade. Olhe para dentro de si mesmo, 1 Coríntios nos diz, né? Portanto, examine-se o homem a si mesmo, olhe com aquela seriedade, para que você, ao participar, que você se lembre também, Judas participou na Santa Ceia, e não foi para a sua salvação, né? Então participe com a dignidade necessária, sabendo que ali você recebe Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E se o seu coração realmente está nisso, você recebe dignamente. Se o seu coração não está nisso, talvez seja melhor aquela calma antes de participar, né? Para que você tenha tempo de pensar, ou em quem está na fase da instrução das doutrinas cristãs, que receba primeiro essa instrução, para depois você poder avaliar-se a si mesmo e participar. E com isso já fica aquela nota, né? Quem participa é o povo de Deus que crê nessas palavras. Isso é meu corpo, isso é meu sangue, e também aquele adiantamento de que em breve nós vamos ter mais pessoas participando aqui. Pessoas que estão fazendo a instrução, né, cristã, conhecendo as doutrinas para que possam também estar conosco. E bem em breve nós vamos ter mais pessoas participando. É um convite à Santa Ceia, portanto. Nós nos colocamos de pé em respeito máximo às palavras que são puro evangelho da parte de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo, bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Essas são as palavras do Senhor e esse é o convite à Santa Ceia. Vou pedir ali uma música para ficar tocando de fundo. Enquanto isso, sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Diogo, ajuda a gente, por favor.
Esse começo de fortaleça cada um de vocês na fé verdadeira, na vida eterna. Amém. Paz. Esse começo fortaleça cada um de vocês na fé verdadeira, na vida eterna. Amém. Nome paz. Senhor, em cada um de vocês.
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, meus amados, nos colocamos de pé, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor esteja diante de ti para mostrar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abençoar-te. O Senhor esteja atrás de ti para guardar-te das traições das pessoas más. O Senhor esteja debaixo de ti para segurar-te quando caíres e para tirar-te da armadilha. O Senhor esteja dentro de ti para dar-te esperança quando estiveres triste. O Senhor esteja em torno de ti para defender-te quando te atacarem. O Senhor esteja sobre ti para abençoar-te. E assim te abençoe o bondoso Deus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar-se. Eu quero ser rápido aqui nos avisos. Passa lá para a gente, por favor, próxima tela. Uma delas é, você pode fazer uma obra de evangelização, levando a palavra de Deus para as outras pessoas. É bom que você compartilhe. Mas se você não sabe como fazer isso, uma dica para fazer isso é encaminhar as mensagens, o sermão, os estudos bíblicos que a gente faz, além do canal do YouTube, que tem em vídeo, você pode encaminhar em áudio, né? Que também é outro formato. Então tá ali, ó, em todas as plataformas você pode pesquisar Homilias para a Vida ou Céu Penha, lá você vai achar, e estão todos lá, tá? A gente está colocando e sempre atualizando ali, está sendo muito bom. Então Deus abençoe cada um de vocês também no seu testemunho lá fora, né, de várias formas. Dia das Crianças, a comemoração é hoje, né, daqui a pouquinho a gente vai lá para o fundo, então a minha despedida, na verdade, é mais um convite para a gente chegar aqui nos fundos, né? Caminho melhor, passando aqui pela escadinha que tem logo ao lado aqui, né? É menos trancado o caminho do que passar por aqui. Dos avisos que nós temos projetados são só esses. Nós vamos ter dia 26 o culto em comemoração aos 508 anos da nossa igreja, né? Não a Igreja da Penha, né? Aqui é 81 anos, mas a Igreja Luterana comemora seus 508 anos. No dia 31, nós vamos antecipar então dia 26, domingo, fazemos um culto comemorativo a esses 508 anos da igreja, tá bom? E lembrando que na sequência, no dia 2, o culto não vai ser aqui, ele vai ser às 16 horas, lá na Tijuca, na Igreja Luterana, lá para fazermos aquele culto cantate bonito, né? E com espaço para receber bastante gente lá. Temos algum outro aviso que eu estou esquecendo? Quer lembre-se de nada? Nada, né? Não, dos avisos são esses. Não quero me delongar muito, criançada quer brincar e a gente faz esse convite lá para o fundo, mas eu pensei em qual hino hoje a gente encerra o culto. E que jeito bonito é de ensinar uma oração para se cantar de noite, para que a gente também coloque nas crianças aquele hábito de vamos fazer uma oração pelo menos no final do dia, né? É um bom hábito que às vezes a gente pede. Então nós vamos encerrar o culto com uma oração noturna. E assim fica um bom ensinamento para a gente levar para casa e para a vida também. Nós cantamos Finda-se esse dia.
que estão vindo, aquele momento da devoção também, né? E aí fica uma sugestão, oração da noite para vocês. Deus nos abençoe. E agora a gente vai lá no fundo, então, comemorar esse dia especial que é das crianças. Amém?